Dentre muitos assuntos, dos quais eu tenho aqui uma lista, esse assunto, ele, para nós refletirmos, ele reflete talvez a base de todos os outros. Talvez seja um assunto, o assunto mais importante, porque, inclusive, nos dias atuais, hoje é dia 18 de dezembro de 2024, então ele seja ainda, né? Isso porque há alguns anos ele se tornou pauta, né? Cocriar. E esse assunto, ele acaba sempre criando muita imaginação, debates, coaches, pessoas ensinando que devemos... Teve até aquele livro, né? O Segredo, o qual o pessoal ensinava a criar técnicas de visualização, de pensamento positivo, para que o universo conspirasse para a pessoa ter aquilo que deseja. Então, é um assunto bastante interessante. E para nós podermos refletir, eu, você e qualquer pessoa, vamos tomar como base o planejamento. Tudo aquilo que nós almejamos e planejamos, e com fé naquilo que se acredita receber, que se deseja receber, a fé é a ação, é diferente da esperança. A esperança a gente só fica desejando e sem ação. Então, e aí passamos a devagar, passo a passo, ou às vezes até no momento mais de tempo ou oportunidade, se empenhando mais para que aquele desejo ocorra, e aquilo que almeja finalmente acaba chegando até a pessoa. Isso é algo incrível. Isso é planejamento. Talvez tenha uma outra palavra que possa exprimir mais sobre isso. E dentre as coisas, né, que ocorrem, nós não somos robôs, né, no qual simplesmente pensamos em executar e ignoramos todo o resto e partimos para o empenho de conseguir aquilo. Temos vida social, temos família, temos várias outras coisas. Para quem não tem família, tem os pais, tem a si mesmo, né? Tem que se cuidar de si mesmo. Mas o centro dessa nossa reflexão, quando eu estava lendo sobre o assunto, acho que nem era tanto o assunto. Agora imagine Deus, né? Porque a criação de tudo. Deus não é matéria, né? Ele é etéreo. E nós vivemos num mundo de matéria. Então, com toda essa criação, eu me pus, né, a imaginar, talvez você, qualquer pessoa, possa... Como que Deus poderia cocriar tudo isso? É um pensamento perfeito. Já teve casos em minha vida em que, lembrando, eu sou programador de computador, desenvolvedor. Então, a maioria das vezes que aparece algum tipo de trabalho é para desenvolver um produto final no qual há necessidade que ele seja realizado de maneira com que entre dados e, após o processamento, a pessoa, os clientes, recebam os dados de acordo com aquilo que espera. E esse processo, ele pode ser feito de N maneiras, de várias maneiras. Então, antes de começar a criar um software, e qualquer programador precisa planejar. Existe um método que se chama teste de mesa,
que o meu pai sempre comentava, que era justamente utilizar alguns dados básicos, né, geralmente iniciais, e passar pelo processo e nesse teste obter o resultado esperado e depois extrapolar esses testes iniciais para tentando chegar a algum limite para ter o retorno do software e tudo mais. Agora, na vida nossa, vamos planejar, por exemplo, eu pretendo comprar um carro. Então, para eu comprar o carro, eu tenho que me planejar. Eu tenho que pegar, juntar o dinheiro, escolher o carro. E depois que ter o carro, já planejar antes que um carro eu tenho que cuidar do combustível, eu tenho que cuidar das licenças, eu tenho que ter autorização para dirigir. Então existe uma série de fatores pós para manter que também tem que ser levados em consideração. Então tudo isso é muito importante. E para que tudo isso funcione perfeitamente, temos que planejar, temos que e também agir, senão fica só no planejamento. Teve um texto que eu li certa vez que diziam que o lugar que mais tem sonhos é o cemitério, que lá as pessoas que já saíram dessa vida, elas guardavam em suas gavetas milhares de sonhos. E esses sonhos não foram realizados porque a pessoa simplesmente planejou, né, mas não colocou em prática. E voltando a comparar com Deus, tentando imaginar, né, na nossa insignificância, Deus, de repente, ele, lógico que planejou tudo, mas a perfeição, ela é tão grande que essa cocriação foi de uma imensidão que não conseguimos mensurar. Deus é infinito. E só a ideia do infinito já é complicada. Durante esses últimos 6 meses, eu tive que tinha vários vídeos para postar e tudo mais, só que falta ainda um ingrediente, que é esse ingrediente que eu busco. E esse ingrediente, ele não está fora, ele está dentro de mim. E para eu cocriar isso daí, eu tenho que eu mesmo me desenvolver para que eu possa cada vez mais encontrar o caminho. Só que mediante todos esses passos, essas coisas que vão ocorrendo em nossa vida, a cocriação, ela tem um certo limite também, do qual eu acredito que é onde os anjos, arcanjos, né, espíritos superiores, espíritos bons, contribuem para que todo o processo ocorra. Porque Deus, criando todo mundo, todas as leis, e depois colocando em prática com os espíritos para evoluírem, contava com esse processo, do qual é perfeito, de evolução, justamente por causa do infinito. Se em uma vida não atingimos tal objetivo, na próxima iremos atingir, ou não. E temos toda a eternidade para isso. Por isso que a vida, ela é uma oportunidade muito grande. Pois então, e todo esse processo que acontece em tempo de execução, olha como é parecido com
o desenvolvimento de sistemas. Tem algumas variáveis que elas ocorrem em tempo de execução. Então, devemos estar preparados para que quando ocorra alguma mudança de elementos, que ocorra algum tipo de problema, vamos dizer assim, um bug, então temos que ter o suporte para isso. É tanto que a palavra bug, né, ela se originou bug inseto. É que na época do ENIAC, que foi o primeiro computador, houve, uma hora estava fazendo cálculo, queimava. Por quê? A válvula, né? Uma época de válvula. E aí os cientistas foram lá ver, o computador ele era enorme, muito grande, a válvula tinha queimada porque um inseto, a válvula ligada tinha luz e aproximava a mariposa, o inseto ao encostar na válvula queimava, né, porque o inseto estava mais frio e a válvula estava quente, explodia, então tinha que ir lá. Então tinha que ter os cientistas teriam de estar sempre precavidos que esse tipo de situação poderia ocorrer, que é o que ocorre na vida das pessoas quando tropeçamos, como quando que aí temos que encontrar um anjo, o anjo vem nos socorrer, nosso guardião, nosso mentor, etc. Mas, né, voltando ao cocriar, quando cocriamos, devemos caminhar e não procrastinar. Temos que ser resilientes sempre. Avançar, lutar, passar o obstáculo, porque tanto para mim, para você e qualquer pessoa, é o nosso caminho. Cada um tem o seu caminho. E nesse caminho que nós pré-definimos para aprender nessa jornada, é o nosso caminho. Entende? Cada um tem o seu caminho. E toda vez que estamos no nosso caminho, estamos bem. Ou seja, invertendo os polos, toda vez que não estivermos bem, é porque não estamos no nosso caminho. Eu não me refiro a dificuldade, obstáculo, nada disso. Porque quando estamos no nosso caminho para cocriar aquilo que desejamos, almejamos, que faz parte de nossa vida, nós nos sentiremos bem, mesmo com os obstáculos, porque estaremos lutando, ao deitarmos na cama, pensamos, é minha batalha, é minha, estou seguindo. Sendo que quando não estamos no nosso caminho, então aí qualquer coisa que vá tentar fazer não consegue, a cabeça sempre volta para aquilo que nós estamos querendo. Então aí, voltando agora a Deus, na perfeição de criar todo esse sistema, isso só falando do planeta Terra, que nós possamos evoluir e tudo mais. Então eu fico imaginando a perfeição. Se Deus cocriou tudo isso, e nós somos, né, um fragmento de Deus criado à sua imagem e semelhança, então nós também podemos cocriar pelo menos a nossa vida, aquilo que queremos, aquilo que achamos que é certo, aquilo que é correto, aquilo que podemos fazer. Eu já até iria dar um adendo no próximo vídeo, né? Fazer nessa parte. Então, cocriar seria algo relacionado ao nosso propósito. Podemos cocriar algum objeto, alguma coisa de desejo, mas aquilo que nós cocriarmos para o nosso propósito, para o nosso caminho, talvez
seja um dos passos dos quais seja o passo mais importante para podermos nos identificar. E no percorrer, isso, temos vários vídeos aqui no Endiostiano, né, a gente, depois que chegamos ao pico da montanha, poderemos enxergar a lei. Então aí haverão outras cocriações dos quais nós possamos fazer. Então, nesse vídeo, ficamos pensando, imaginando, refletindo sobre o que queremos realmente cocriar, que é importante para o nosso coração, para a nossa vida. E nos lembremos que tudo isso, todo esse movimento do universo, ele foi cocriado por Deus. E Deus, na sua perfeição, se precaveu de todos os bugs de nossa vida. Gratidão, gratidão, gratidão.